Fala pessoal do canal TF, estamos aqui mais uma vez para realizarmos uma entrevista inédita aqui no nosso canal. Você tem acompanhado aqui a nossa programação, as nossas entrevistas inéditas. E desde já pedimos para que você esteja curtindo esse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. O nosso convidado de hoje é o Eduardo Fernandes, dirigente de futebol, com passagens aí por alguns clubes. E vai contar aí um pouco da sua experiência, né? Temos aqui falado com treinadores e também com profissionais do futebol. E ele vai falar um pouco aí sobre a sua trajetória. Professor Eduardo Redijá, bom dia e obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Neto. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que seja uma conversa bem agradável aí. Valeu, professor. E a gente queria tirar assim esse primeiro momento, separar esse primeiro momento aqui para você fazer um pouco aí da sua apresentação, né? Contar quem é o Eduardo Fernandes, a formação e um pouco também do seu início no futebol. Bom, Neto, eu tenho uma formação jurídica, né? Sou advogado de formação. Tive no futebol a vida inteira, né? Joguei na categoria de base do Grêmio. E mais adiante, depois de atuar por um bom tempo na advocacia, eu ingressei como diretor na categoria de base do Grêmio, onde eu fiquei 4 anos. Né? A gente teve inúmeros títulos e formamos vários jogadores nesse período, né? O período de Elias, Diego Rosa, Pedrinho, Arthur, Cebolinha, Pepe e tantos outros. Fiquei 4 anos lá, né? A gente era um diretor geral, assim, não tinha uma categoria, a gente transitava em todas as categorias, da 14 a 20. Posteriormente, até por essa minha atuação, eu recebi o convite para ser diretor executivo do Camboriú Futebol Clube, numa situação bem distinta, né? Um clube que estava fechando as portas, estava iniciando como um novo investidor para tentar o acesso à elite do futebol catarinense. Aceitei o desafio, fui para Camboriú e lá conseguimos o acesso à elite do futebol catarinense. A gente foi vice-campeão, por exemplo, Barra final, né? Onde tivemos 10 primeiros jogos, 10 vitórias consecutivas. Foi um período de bastante sucesso mesmo do clube. O clube sobe para a primeira divisão, no outro ano é vice-campeão catarinense da primeira divisão, um fato inédito, né, para o clube. Depois disso, eu vou para a categoria de base do Curitiba, né? Fico lá quase um ano e meio, onde eu fui coordenador de captação e depois gerente geral da base. E lá também a gente muda alguns processos, implementa outros processos. O clube consegue um desempenho bastante importante no cenário paranaense. Em 2023, a gente é campeão sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-20. Então, tendo o Atlético Paranaense como grande rival e conseguir esses títulos todos em cima, né, de todo, e tantos outros tem ali, né? Tem o Paraná, tem o Londrina, tem o Maringá, tem o Paraná. É um estado que tem vários times com boa base, Operário também, me lembrei agora. Então, assim, foi um momento também de bastante sucesso. E agora eu estou indo para o Vasco da Gama, né, como coordenador gerente da Vasco Academy. Uma grande trajetória, né, no futebol. E falando assim um pouco de cada clube, né? Você disse que na sua experiência no Grêmio, também no Coritiba, né? Como você contou, também no Camboriú. Você trabalhava ali na coordenação das categorias de base e transitava entre todas as categorias, né? A gente queria lhe perguntar justamente isso, professor. Como é que era, assim, a relação com cada comissão técnica de cada categoria? Como é que era ali a gestão de todo esse processo? A gente sabe que a base tem os seus desafios, né? São atletas ali em formação, alguns ali jovens, garotos ainda que estão ali se formando como jogadores. Mas eu queria que você destacasse assim, professor, como é um pouco aí dos desafios que essa profissão tem que encarar no dia a dia de futebol. Bom, o principal elemento que a gente tem que ter em vista, né, nessa condição de trabalhar com base é que o principal objetivo da base é a formação de atletas de elite. Então, às vezes isso não é muito compatível com um desempenho esportivo e ser campeão. Então a gente tenta fazer esse equilíbrio de tentar formar sendo campeão. Esse é o mundo ideal. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Sempre tendo em vista que o
o principal objetivo é formar o atleta, né? Eu me lembro que no Grêmio, na época que eu estava, a gente não ganhou nenhum Campeonato Gaúcho Sub-20 e formamos todos os atletas que eu citei, mais alguns que eu nem citei, que ainda estão aí até hoje no cenário. Então, a gente tem que ter isso em vista, mas não pode perder também a vontade de ser campeão. E aí, depende muito da idade, né, que a gente vai tratar. Eu costumo dizer que nos menores, no 14, no 15, né, é uma coisa até que eu vejo que é deficiente no futebol brasileiro, talvez um dos motivos que o futebol brasileiro esteja numa decadência técnica, no meu ponto de vista, é que as categorias de base, alguns treinadores, e talvez por conta do perfil do seu clube, né, o treinador também ele atua conforme o seu clube, eles esquecem um pouco a formação do atleta para obter o campeonato, para ganhar o título, porque é isso que vai alavancar a carreira dele. E é isso que a gente tenta equilibrar. A gente dá segurança para o treinador que não é só o campeonato que vai alavancar a carreira, mas sim o que ele está fazendo no dia a dia, sim o atleta que ele está formando. E aí, cada categoria, eu acho que a gente tem que fazer treinar fundamento. Eu vejo muito treinador do profissional reclamando que o atleta da base está chegando sem fundamento, que não sabe cabecear, que não sabe chutar com o pé não dominante, etc. Né? Agora, esses tempos, o treinador do Grêmio aqui andou falando dos zagueiros que não estavam sendo bem formados na base do Grêmio. E isso muito por conta de falta de fundamento que a gente esquece, né, na base. E acho que uma das coisas que o pessoal de categoria de base tem que pensar muito, na época que eu trabalhei, que eu joguei em categoria de base, e eu falo com muitos ex-atletas já aposentados, tinha muito treino de fundamento, o aquecimento era todo de fundamento, e hoje a gente não vê isso, né? Tem uma situação muito de controle de carga, e aí a gente acaba esquecendo o fundamento dos atletas, que acabam chegando numa categoria sub-20, que aí realmente já não vai dar tempo, sem saber trabalhar com perna dominante, que é um cabeceio, ou alguma outra técnica específica para a posição. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cada categoria, né, a gente tem que, a parte tática, é claro que é importante, também faz parte do aprendizado do atleta, mas a gente tem que fazer o equilíbrio entre parte tática e parte de fundamento. E eu acho que é esse o que a gente tem que cuidar, a gente tem que olhar para trás, o que a gente fazia lá atrás, que a gente formava atletas, e o que a gente não está fazendo hoje. Hoje os atletas têm outros atrativos, né? Tem o celular, tem o joguinho, tem muitas outras distrações, vamos falar assim, e aí acaba que a gente tem que fazer o atleta focar no trabalho e nessas situações para que ele possa desenvolver, né? Eu costumo dizer que a categoria de base é como se fosse um colégio, né? A gente está no colégio, tem que subir terceira, quarta, quinta, sexta, né? E a categoria de base é mais ou menos isso. O colégio do futebol tem que passar por todas as etapas para poder chegar a uma formação, né, adequada na faculdade, que é o profissional, né? A gente tenta fazer, né, reuniões semanais para trabalhar em conjunto, né, com todas as categorias, pelo menos a gente ter uma linha, né, de todas fazerem esse trabalho que eu falei anteriormente, né, e mais, a base ela é muito dinâmica. Então, se o profissional pede lá 5, 6 atletas da sub-20, tem grande chance a sub-20 pedir para sub-17, que pede para sub-15. Então, assim, o treino que estava todo articulado pelo treinador quebra ao meio e a gente tem que se organizar meio que no dia anterior de noite, de manhã cedo. Então, assim, tem esse dinamismo, todos têm que entender esse processo que funciona assim, né? Afinal de contas, o clube existe por conta do futebol profissional. E aí a gente tem que conversar e trocar ideia. Eu acho que todos, o treinador como chefe das comissões, eles têm que entender esse propósito, senão eles não conseguem trabalhar. Eu acho que o treinador vai ficar louco se ele não consegue entender esse processo, né? Porque ele organizou todo o treino dele, às vezes tem uns que são muito metódicos, né? E aí o treino vai ter que ser alterado em cima do laço. Então, eles têm que entender o processo e eu acho que tudo isso aí tem que ser na base da conversa. Eles têm que entender que a categoria de cima sempre é a prioritária, então a gente conversa muito com os treinadores, a gente faz que eles entendam, a gente tenta criar uma situação que não prejudique, minimizar esse prejuízo do treinamento que ele tinha organizado, mas são situações que acontecem e a gente tem que ser bem conversado. O professor falou uma situação, né, que até eu ouvi uma vez de um treinador, né? A gente tá fazendo a cobertura da Aldeia Cup, né, que é uma competição que a gente tem aqui no CT do Retrô todo ano, né, que junta, aliás, categorias da 13 até a 17, né. Aí eu cheguei lá no treinador, que era o treinador do 17 de um clube, aí eu perguntei, como é que tá aí
era dezembro, né, para janeiro, como é que tá o planejamento pro próximo ano? Aí ele falou, o time tá passando aí por uma reestruturação e 7 treinadores do 20 vão pro profissional e 7 do 17 vão pro 20. Ele explicou assim, né, que estava passando por aquele momento. E isso é uma situação bem comum, né, professor? Como você falou, a base ela é bem dinâmica e ocorre muito essas situações, né, do atleta às vezes ser alçado para uma categoria acima, sem necessariamente ter atingido aquela idade, não é isso? Todo atleta de destaque, a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para promover o atleta, né? É, tanto o gerente da base quanto os treinadores. Então, o nosso foco é exatamente promover o atleta. Então, quando a gente promove o atleta, é alvo de felicidade para a gente, mostra que a gente conseguiu, né, alcançar o nosso objetivo, que é exatamente formar o atleta. E quanto antes a gente está formando o atleta, é melhor para o clube, melhor para o treinador, melhor para o gerente, melhor para todo o departamento. Então, claro, tem as suas dificuldades depois do trabalho, tem que reorganizar um time, tem que remontar uma estrutura tática, etc, etc. Mas esse é o nosso trabalho, então a gente fica feliz, na verdade. Quando eu vejo o atleta que jogou comigo na base desempenhando no profissional, é algo de muita felicidade para a gente fica contente que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Legal, professor. A gente queria agora fazer assim uma pergunta em relação a competições, né? Eu lembro que eu estava até fazendo uma matéria para um portal que eu também trabalho e falando o esporte, né, que é o clube aqui da Recife, da nossa cidade, divulgou logo no começo do ano o calendário das competições de base de cada categoria, né? E quando eu fui ler aquele artigo, eu vi assim que as categorias elas vão se envolver aí em muitas competições, né? Competições no Brasil, competições na América do Sul, Europa. Tem até uma categoria que é disputar uma competição na Ásia. No começo desse ano, a CBF anunciou o brasileiro da Sub-20 com Série A e Série B. Também a volta da Copa do Nordeste Sub-20. Também tivemos o Aspirantes, que voltou no ano passado. E eu queria perguntar, professor Eduardo, na sua visão, como você enxerga a estrutura de competições da CBF e também de outros órgãos, outros clubes que também organizam? Encher o calendário de competições é a melhor forma de formar o atleta, envolver ele em diversos jogos, situações, viagens, minutagem ali de elenco. Como é que você enxerga assim essa prática e se isso realmente contribui para a formação do atleta? Sim. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Vocês são de Recife, a gente está nos extremos. O que acontece? Esses tempos teve uma pesquisa, um levantamento de dados que mostrou que aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter jogavam ao longo da temporada, numa categoria sub-20, 8 jogos com nível alto de enfrentamento. 8 o ano inteiro. 500 competições, mas 8 que eram um nível acima, né, um nível alto de disputa. Claro que o brasileiro, tendo 20 rodadas, aumenta um pouco, mas assim, uma média deve ser hoje, isso é pesquisa antiga, hoje deve ter uns 20 jogos, né, a não ser que vai bem em todas as competições, né, que para nós também não é tão fácil. Então, o que acontece? Quanto mais competição tiver que tem alto enfrentamento, é melhor para o atleta. E não adianta a gente jogar aqui um campeonato gaúcho, ou vocês jogarem um campeonato pernambucano, que ganhe de 10-0. Na minha época teve um jogo que a gente ganhou de 10-0, de um time que veio com 8. Jogou quase com os reservas e ganhou de 10-0. Esse tipo de jogo não leva a nada. É só perder tempo. Né? Pode machucar o atleta, tudo, só perde tempo. Agora, um nível de enfrentamento, como um Grenal, como um Grêmio Juventude, né, como um Grêmio e São Paulo, Palmeiras, etc, etc, esse tipo de competição, sim, agrega e ajuda muito a formar o atleta, porque a gente mostra realmente quem ele é. É num enfrentamento alto que a gente quer. O Grêmio, na minha época do Grêmio, a gente queria jogando no profissional do Grêmio. Ele ia jogar o campeonato Série A. Então ele tem que ter esse nível para jogar esse campeonato. Então, é muito importante já para a gente começar a ver o atleta que realmente vai conseguir chegar. Porque existe na base, assim, tem atletas que se destacam muito, mas no nível alto já somem. E tem outros que não são tão craques, que não tem tanto, destaque, mas num nível alto eles crescem de rendimento e se sobressaem.
né? Pela atitude, pelo coração. E aí, nesses jogos, realmente a gente consegue ver quem é quem, né? E desenvolver o atleta. Eles, mesmo que seja perdendo, a gente tem como corrigir. Ganhando melhor ainda, porque a gente pode promover eles de forma mais rápida, porque se mostra que eles têm uma capacidade técnica diferente. Então, assim, resumindo, eu acho que é importante o maior número de competição possível, né, dentro do orçamento do clube, claro, e com bons enfrentamentos. Né? Eu, no Paraná, ali, quando eu estava no Curitiba, eu deixei de disputar a competição, uma competição sub-14, uma Copa Paraná. Tinham 10 datas que o único adversário de enfrentamento alto era o Atlético. Aí, o que eu fiz? Eu criei um quadrangular em Curitiba, onde jogou Curitiba, o Atlético, o Operário e a Chapecoense. Ou seja, eu não joguei essa competição organizada pela federação, mas joguei mais jogos de enfrentamento bom do que eu teria nessa competição oficial. Então, acho que é essa ótica que a gente tem que olhar. Jogo bom, com enfrentamento bom, que eu digo, né? E não simplesmente porque é oficial, porque é a federação que organiza ou não. Pessoal, isso realmente acontece muito, né? Nessas competições que a gente já foi cobrir, a gente presenciou isso, né? Até nessa última, agora de dezembro, né? Teve um jogo da categoria sub-15 do Palmeiras de manhã e sub-16 à tarde. Aí, enfrentaram uma equipe aqui mesmo do Nordeste. A 15 ganhou de 7-0 e a da tarde ganhou de 9-0, né? Porque a gente até comentou, a base do Palmeiras é uma das melhores do Brasil. Aí vai enfrentar uma equipe que está ali ainda começando, que não tem ainda a estrutura devida, o processo ainda está ali em formação. E a gente acaba vendo essas goleadas, né, professor? Que é muito discrepante, né? E, na sua visão, isso não contribui tanto com a formação do atleta, né? Seria mais os jogos que enfrentam ali competições, equipes mais iguais, bases mais estruturadas, não seria isso? Tu falasse uma situação bem interessante, jogos iguais, que a gente consegue realmente desafiar o atleta. Eu me lembro de um jogo no Campeonato Paranaense Sub-15, que foi 16-0. Não. Então, assim, é quase quando jogando contra um time de bairro, entende? Então, isso não leva a nada. Agora, um jogo contra um Operário que era 1-1, 2-1, 2-0 para um, 1-0 para o outro, aí tu começa a gerar desafio. O atleta tem que se concentrar, tu exige que ele se concentre, né? Porque ele sabe que ele precisa estar concentrado para aquele desafio. Ao passo que nesse jogo do 16-0, ele sabe, nós vamos ganhar a qualquer minuto, não vai ser uma goleada, mesmo que a gente jogue com os reservas. Então, não tem um nível de concentração alto. Então, o jogo não realmente é quase como um treino. Talvez o treino, né, um treino do titular contra o reserva tenha mais coisas a gente analisar e observar do que esse jogo de 16-0. Nesse sentido que eu falo. É isso. E aproveitando que você citou, professor, na sua fala, a sua experiência aí pelo Coritiba, que foi a mais recente, né? Até a gente, sempre que a gente vai entrevistar alguém, a gente vai lá, olha lá as redes sociais, notícias, né? A gente viu que você na última passagem postou várias coisas comemorando títulos, né, com o Coritiba. Foram ali muitos títulos conquistados na base, em categorias diferentes, não é isso? A gente queria perguntar como é que foi assim essa experiência sua, que foi a mais recente, né? Você falou no início que é importante formar e, se possível, ganhar títulos, né? A gente vê que as duas coisas ali foram alcançadas. A gente queria lhe perguntar como é que foi assim essa experiência. Não, foi uma experiência espetacular, né? O Curitiba, quando eu fui contratado, ele já tinha virado SAF, né? Em que pese a equipe profissional ainda não ter mostrado um desempenho, né, a ponto de ser campeão estadual ou subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, a gestão da SAF, ela sempre olhou muito com carinho para a base e nos deu um apoio bastante grande para a gente reestruturar todo o departamento de captação do clube. Então a gente contratou lá 4 observadores novos, que era quase o triplo do que a gente tinha 2, 4 e mais um no Paraná, então ficou 5, então assim, era quase o triplo, né? E aí o coordenador de captação também saía a campo, então a gente tinha 6 no campo, antes a gente tinha, na verdade, 2 que ficavam só em Curitiba avaliando o vídeo para ver se tinha condição ou não. Então, realmente foi uma restauração grande, a gente foi atrás e por isso que a gente conseguiu também melhorar as equipes e conseguir os títulos.
mas eu acho que o principal foi alguns processos internos que a gente reformulou em termos de alimentação, em termos de melhoria de estadia, em termos de recuperação dos atletas, então, suplementação. Então, toda essa parte que não só a técnica, que está no entorno de todas as categorias que antes não tinha no Curitiba, a SAF permitiu que a gente reestruturasse toda essa situação, e eu acho que isso também contribuiu bastante para que a gente tivesse sucesso desportivo. Então, assim, eu sempre digo que nunca é um motivo só, né? Eu não consigo contratar atleta na base se eu não tenho alojamento, se eu não tenho campo para treinar, se eu não tenho... Então, assim, tem que ser uma engrenagem toda redonda que ande, e que a engrenagem não fique trancada em momento algum. E eu acho que isso foi fundamental lá, que a diretoria da SAF nos permitiu a gente fazer a engrenagem rodar, e eu acho que isso aí, os títulos são oriundos desse modo de pensar da diretoria. Uma passagem muito vitoriosa comandando ali, né, as categorias de base do Coritiba. E como você falou um pouco também sobre captação de atletas, professor, a gente queria fazer até uma pergunta nesse... a gente sabe que mudou muito de uns anos para cá, a categoria de base é tratada de uma forma totalmente diferente de 10, 15 anos atrás. E a gente queria perguntar, na sua visão, como é que é feito o processo assim ideal para captar novos atletas, né? A gente sabe que existem, aliás, as populares peneiras, né? Você avalia, mas não sei se é uma forma ideal também de avaliar. Você observar um atleta, você ver ali o seu desenvolvimento, a sua idade. A pergunta que a gente queria fazer é nesse sentido, na sua visão, a forma assim ideal de captação de novos atletas. Bom, esse é um assunto bastante polêmico, né? Eu sou um pouco conservador nesse quesito, e vou explicar o que eu quero dizer com isso. Há muitos anos atrás, o atleta que os clubes partiam em busca de captar eram atletas que tinham uma relação com a bola fora do comum, fora da curva. Atletas que sabiam jogar bola, né? Naquela linguagem da rua. Ele joga bem bola, né? De um tempo para cá, com o futebol europeu desenvolvendo, a gente começou a querer copiar muito o que acontece na Europa. E aí a gente começou a pegar um caminho que a gente foge um pouco das nossas raízes, na minha opinião. Então, o nosso atleta, o destaque, não é um volante de 1,90, né? Não é um centroavante de 1,90. A vida inteira a gente produziu atletas, né, que tenham velocidade, drible, mudança de direção rápido. E esses atletas dificilmente têm esse perfil de 1,85, 1,90. E aí o que acontece? A gente começou a querer captar atletas, todos olhando muito mais o perfil do atleta do que a qualidade técnica do atleta. E mais, sem avaliar se esse atleta na sub-14, na sub-13, ele está maturado ou não, né? Que faz uma grande diferença, né? Nas menores, a gente entender se o atleta já está com a sua maturação em fase final ou não. Então, eu acho que a gente deveria voltar um pouco atrás e começar a valorizar mais o atleta que realmente tem o fundamento, que é bom de bola, que tem futuro, que vai para cima, que dribla, que tem coragem. Então, a gente fez uma pesquisa, inclusive, no Curitiba, na época, as 20 maiores vendas do futebol brasileiro. E foi feita pelo departamento profissional, e eles passaram para mim na base, e eu fui avaliar com uma visão de base. Dos 20, só 5 atletas tinham mais de 1,80. As 20 maiores vendas do futebol brasileiro, só 5 atletas tinham mais de 1,80. Ou seja, os valores altos que a gente exporta são dos baixinhos. São os caras que são bons de bola, mas não têm essa altura. Então, se a gente avaliar sobre essa ótica dessa pesquisa que foi feita, entendeu? A gente tem que entender que o atleta, se é um centroavante de 1,75, mas que saiba jogar e chuta com as duas pernas, cabeceia, se movimenta, abre espaço, ele é um atleta que tem que estar no grupo, tem que estar ali, não pode ser dispensável. E antigamente estava sendo um atleta que era dispensável. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito isso aí, e eu costumo brincar com meus conhecidos, que a gente não pode querer exportar ou vender chocolate para uma fábrica de chocolate. Entendeu? O atleta de 1,90, o volante de 1,85,
Na Europa até tá cheio. O zagueiro de 1,90, qualquer, né, o cidadão, o perfil físico do europeu já permite que ele tenha isso aí. Agora, um Vini Júnior, um Neymar, um Rodrigo, esse eles não produzem, nem que eles queiram. Então, e isso é o que é a nossa essência. E a gente está deixando. Eu me lembro no Curitiba uma situação que um menino que driblou 1, driblou 2, tomou uma falta no treino. O treinador mandou ele parar de driblar, senão ele ia tomar a falta. Sim, aí a gente reclama que a gente não tem um camisa 10 no Brasil mais. Se o treinador na base está fazendo isso, ele está desestimulando o menino a ser o 10 driblador que vai para cima. Né? Ele quer mais, se preocupa só com a parte tática. Então acho que a gente tem que dar mais autonomia para os meninos, usar a sua criatividade, ir para cima na base, dar essa confiança para eles. E aí na captação a mesma coisa, meninos que tenham essa característica, eu gostaria de ter sempre do meu lado. Muito bom, professor. Uma explicação muito bem fundamentada. Cada clube aí tem seu critério. E até falando sobre essa questão dos atletas, né? A gente vê que cada vez mais cedo eles são ali vendidos, negociados para a Europa, né? É o caso do Vinícius, é o caso. E a gente precisa falar sobre isso em imprensa, veículos, né? Sobre os jogadores brasileiros estão perdendo muito ali a sua característica, né? Como você falou, do drible, do improviso, né? É, tem até um cara que falou um termo muito engraçado, né? Isso é culpa da guardiolização do futebol, né? Mas eu queria lhe Eu perguntar, penso assim também. penso também, pronto, aí a gente pode discorrer sobre isso. Queria lhe perguntar, na sua visão, né, se esse êxodo muito cedo dos jogadores acaba atrapalhando nessa questão da formação dos atletas, né? E se hoje a gente vê esse futebol menos criativo e mais físico e tático por conta desse momento que a Inglaterra e a Europa também vivem. Eu penso que a situação da venda mais cedo, ela sempre existiu, né? O Ronaldo Fenômeno foi para a Europa com recém-18, o Romário foi bem cedo também. Então, assim, sempre teve o atleta de destaque indo cedo para lá. Tem atletas que foram mais cedo que a gente nem viu, o Hulk a gente nem viu jogar aqui quase, né? E assim tantos outros que quando a gente olha tá se destacando na Europa, o Rafinha mesmo, né? A gente mal viu aqui, né? Era aqui de um bairro de Porto Alegre, foi jogar no Havaí, foi para a Europa direto. E a gente mal viu jogar no futebol brasileiro. Então isso aí sempre teve. Claro que os dos valores mais altos, assim, realmente o que acontece no que eu vejo no mercado hoje? Eu vejo que eles estão querendo comprar um sonho já, eles não compram um atleta tão pronto. Porque a disputa de mercadológica está tão grande que eu prefiro pagar 40 milhões, 45 no Endrick, que eu acho que vai ser, do que eu esperar ele ser, para depois pagar 50, 60. Por quê? Porque se eu não pagar os 45 agora, o Barcelona vai lá e vai pagar. E aí eu vou perder a chance do atleta. Então, o que eu vejo muito é isso aí, valores muito altos por uma expectativa de grande jogador. Né? Vitor Roque, Endrick, esses assim. Ao passo que, antigamente, eles já contratavam, pagavam bem os jogadores já que eles sabiam que ia... sabiam é muito forte, mas enfim, que tinham mais chance de dar certo. Né? Então eu acho que essa é um pouco a diferença que eu vejo hoje. Né? Eles buscam mais cedo por isso, e mesmo assim buscam os mais cedo só os muito fora da curva, né, no Brasil. Em relação à questão da guardiolização, o que acontece? Quando a gente, uns 20 anos atrás, a gente não tinha acesso a tantas informações e métodos de treinamento e conseguia ver tudo que a gente consegue ver hoje na internet. Hoje, se eu quiser um treino de bola parada, eu entro na internet e eu vejo treino de bola parada de metade da Europa. Então, o que acontece? Eu acho sim, né, porque o Guardiola teve um destaque tão grande que muitos treinadores da base em especial, tá, eles começam a querer copiar um pouco o que se faz na Europa, né? A guardiolização a gente pega ele como exemplo, mas é o que se faz na Europa, né? E tentar trazer para dentro do clube. E aí, realmente, o europeu, como eu volto naquela minha teoria, né? O europeu não tem o nosso jogador de drible e velocidade. Ele não tem como jogar assim daí. E aí a gente quer jogar como eles, sim, né? Só que a gente tem a peça para fazer diferente. E às vezes a gente não quer usar a peça essa, porque a peça essa vai perder uma bola. Eu lembro que eu cheguei no Curitiba, tinha um atleta que driblava 4, 5 e perdia a bola. E aí botaram ele na ponta direita lá, ele era esmagado pelo lateral, pelo volante, pela linha lateral.
tinha que quase fazer um raio-x na marcação para poder ter vitória pessoal. Né? E a gente conversando, a gente chegou à conclusão que vamos deixar ele livre e vamos botar mais um volante para deixar para ele poder jogar. Bom, moral da história, ele está no profissional hoje, né? Foi destaque da Copa São Paulo, a melhor campanha da história do Curitiba, e assim por diante. Por quê? Porque te deu liberdade para ele jogar. O potencial dele ser visto. Né? E a gente estava travando ele. Então, eu acho que são alguns exemplos que a gente consegue ver no Brasil, a gente consegue ver várias vezes isso aí. Né? Eu acho o Estevão mesmo, se quisessem botar ele perto da ponta lá e deixar ele paradinho, ele talvez não fosse o mesmo Estevão que é hoje ele tendo liberdade para jogar como o Abel dá para ele. Né? Pode sair da ponta e vir para o meio, vir para o meio da ponta, enfim, ele poder fazer e se destacar como ele se destaca. Para mim, o grande destaque do futebol brasileiro hoje é ele, e eu acho que eu vejo ele com essa liberdade. Mas os outros treinadores, eu acho que eles trancam muito na base, e eu acho que cabe a nós, dirigentes, conversar com essas comissões e mostrar algumas alternativas e dando confiança, né, para a comissão, porque eu acho que é muito importante. O executivo de base, o executivo do profissional, ele dá confiança, ele pode cobrar o treinador, ele deve cobrar o treinador, mas principalmente ele tem que dar confiança. Conversar com o treinador, ter um nível de intimidade que ele possa conversar e o treinador e confiar nele. Que eu acho que às vezes no futebol brasileiro, no futebol mundial, falta confiança entre dirigentes e comissões técnicas. Né? E aí, se tu não tem confiança na pessoa que está te falando as coisas, tu vai te retrair e vai fazer o mínimo. Se eu te dou confiança para fazer o máximo que tu pode fazer, eu acho que tu consegue ter um desempenho maior. E aí cabe ao dirigente dar essa confiança à comissão técnica, dizer assim, faz assim que eu vou segurar para ti. Eu vou dizer que fui eu que pedi, enfim. E aí, se der algum problema, a gente volta atrás, mas faz. Faz, porque eu acho que pode ser um caminho bom. E aí, muitas vezes as comissões querem fazer e eles são trancadas, podadas pelas diretorias. Pode olhar para o passado e olhar agora e dizer que esse papel mudou um pouco, né? O dirigente hoje ele tem ali uma relevância maior, até estava comentando até com os amigos um dia desse, né? Hoje em dia, quando um time perde e você vai ver o torcedor cornetando na rede social, em algum lugar, ele não cobra só o treinador ou o presidente, ele cobra dirigente, ele cobra membros da comissão, né? Tipo assim, se o time perder é porque você não contratou bem e tá, a culpa é sua, né? Assim, criou-se assim esse foco maior, né? Também ao passo que a CBF Academy tem feito aí turmas de alguns anos para cá de gestor de futebol, até uma escola aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é do presidente Fernando Carvalho, né? Também faz cursos de gestão também, então é uma área que tem tido uma procura maior, as pessoas têm buscado também aí uma maior especialização, né? E tem tido aí esse maior foco. Mas eu queria lhe perguntar, professor, na sua visão, como é que você enxerga hoje o papel do dirigente, tanto na base como no profissional, né? Nesse tempo de redes sociais, que muitas coisas mudaram, como é que você enxerga esse papel e também como você enxerga os maiores desafios? Eu acho que o público em geral ele começou a entender, né, o papel do executivo de futebol. Ele, antigamente, não muito tempo atrás, o executivo era aquele que só contratava, né? E a contratação, claro, que é uma parte muito importante, né? Mas a função do executivo de futebol não é só essa, muito ao contrário, né? Ele, às vezes, eu vou contratar o executivo X porque ele conhece o mercado. Às vezes ele conhece o mercado porque ele tem um scout que é muito bom trabalhando com ele e faz com que ele conheça o mercado. Então, o que eu acho mais importante na função do executivo de futebol hoje é ele ter conhecimento amplo para ele transitar em todas as áreas do departamento e ele poder entender o processo e fazer com que aquele processo ande sem travas. Que o processo consiga andar, porque esse processo andando que vai gerar o bom desempenho dentro de campo. E claro que dentro desse processo também está o processo de scout. Então, tu tem um bom departamento de scout, tu consegue fazer boas negociações e boas negociações pode gerar um bom time. Mas não tem como o executivo, com todas as tarefas que ele tem, ele passar o dia inteiro olhando o jogador para ver quem ele vai contratar ou quem ele não vai contratar. É impossível. Então, o que acontece? O setor de scout faz um pente fino, né? Faz uma seleção e aí passa para o executivo que conversa com a comissão técnica e vão em cima desses
desses atletas já que passaram por vários filtros no departamento de scout, né? Outra situação que é importante, times que vão para campo muito desfalcados por conta de lesões, tem que entender por que tem essa lesão, se tem algum processo que tenha no departamento médico para melhorar, na fisioterapia para melhorar, na fisiologia para melhorar. E quem tem conhecimento e consegue transitar, faz com que esse processo ande mais redondo e gere menos lesão. Gera mais lesão, gera, né, um reforço para o treinador também, para botar em campo. Então são vários processos que tem que andar junto para poder ter o desempenho, e não só a contratação em si. E eu acho que o bom executivo hoje é aquele que consegue transitar em todas as áreas do departamento, inclusive ter um bom relacionamento com a diretoria, né, para ter o respaldo, um excelente relacionamento com a comissão técnica, né, para entender exatamente o que o clube quer. A comissão técnica tem que entender o que o clube quer, e o clube tem que entender como é que a comissão técnica trabalha. E essa conversa, quem tem que fazer é o executivo, e ele fazendo bem feito vai facilitar o trabalho de todo mundo. O desafio é exatamente esse, é a gente conseguir ter estrutura necessária para poder desempenhar o nosso papel, né? Não adianta eu ter todas as ideias na cabeça e o clube não me dá uma estrutura que eu possa ter um departamento de scout qualificado, uma fisiologia qualificada, profissionalizar todas as áreas do departamento, conseguir dar suplementação adequada ao atleta, né, desde a categoria de base, que nos times profissionais, né, a maioria tem, se é que algum não tem, na Série A eu duvido que algum não tenha, a Série B deve ter todo mundo também. Então, são essas situações que nos desafiam. E aí, claro, se eu tenho um furo nesse processo, meu desafio se torna maior ainda, né? Assim como para o treinador é a ponta do iceberg, né? Se tiver todo um furo ali, quem vai sofrer é ele para escalar o time. Excelente, professor Eduardo. E falando agora também sobre presente, sobre o futuro, você disse lá no começo da entrevista que estaria em breve aí assumindo um novo cargo no Vasco, né? A gente queria perguntar como vai ser a sua atuação. Vai ser diferente do que os outros clubes? Vai ser um pouco parecido também ali na base? Como será assim a composição aí desse novo desafio em sua carreira? Não, no Vasco realmente eu vou desempenhar uma atividade um pouco diferente, né? A Vasco Academy é uma rede de escolas licenciadas e próprias, né? E a FIFA andou alterando a legislação, se eu não me engano foi em outubro, novembro agora, e aí criou uma exigência de todos os clubes que têm academias, mesmo que terceirizadas, esses atletas devem ser registrados, para evitar. A lógica da FIFA estava tendo muito menino de 12, 13 anos que estavam falsamente numa escola do clube, mas que era o clube, e estava sendo enviado para a Europa, né, de uma forma que estivesse burlando o regulamento da FIFA. Então a ideia dele é a seguinte: se está numa escola que tenha nome Vasco, que tenha nome Grêmio, Inter, Palmeiras, ele tem que estar registrado na federação. E aí, se ele está registrado na federação, ele não consegue ir para a Europa e jogar lá. Então, é uma trava que a FIFA está fazendo, mas criou uma exigência para os clubes todos que têm essa situação, né? As federações também vão ter que se atualizar para ver como é que vai ser feito esse registro, né? E aí o Vasco, eu acho que é um pioneiro nesse momento, criou uma gerência para poder fazer a gestão dessa situação toda. Então, assim, botar contratos únicos, identidade visual única, né, e padronizar toda essa situação das escolas, né, observar se a escola tem um número adequado de professores com formação em educação física, se tem um número adequado de professores para o número de atletas, né, se está registrando todo mundo. Então, assim, a função básica que eu vou atuar lá primeiro, né, a parte de incremento de receita também, né? Acaba gerando receita. Se eu crio 40 novas escolas, eu crio receita para o clube. Tem uma questão de expansão de marca, tem a questão de uma captação, que hoje, quando cada vez é mais jovem o atleta é captado pelos clubes, e eu tendo escolinha desde os 7, mesmo que terceirizados, eu consigo trazer esse atleta para minha escolinha e trago para dentro do clube. Né? E a outra daí que é essa situação de regulamentar, né, de atender os regulamentos da FIFA, da CBF e da Federação. Eu vou ter que fazer a gestão disso tudo para deixar redondinho e poder aí crescer em termos de quantidade de academias com a marca Vasco.
E como funciona, professor, esse projeto da Vasco Academy? São escolinhas espalhadas no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil? O objetivo é também a captação de novos atletas para o clube? Sim. Hoje não tem muitas escolas, né? E a maioria, claro, no Rio de Janeiro. Então, a ideia é a gente primeiro organizar a casa, ver o que precisa para fazer para padronizar o que a gente já tem, e aí depois ir em busca de novos parceiros e fazer Vasco Academy em todo o Brasil e até no exterior. Excelente então, professor Eduardo. A gente está aqui já chegando ao final da nossa entrevista e a gente sempre separa esse momento final para que o entrevistado fale aí um pouco das suas considerações finais e fale também um pouco sobre o que deseja aí para a sua carreira no futuro, né? Está próximo aí de assumir um novo desafio, mas o que é que o Eduardo Fernandes pensa um dia assumir equipes profissionais, equipes fora do Brasil? O que é que você ainda enxerga, professor, daqui a 5, 10 anos na sua trajetória aí como dirigente? Bom, eu acho que uma coisa que me desafia muito hoje é realmente trazer a base para formar cada vez mais atletas daqueles que a gente estava falando ali, que se destacam com velocidade, com intensidade, com drible rápido, mudança de direção, façam gols. Eu acho que a gente está indo para um caminho ruim. Eu gostaria, meu sonho é que o futebol brasileiro voltasse, né, ao caminho que eu entendo correto, que tem muitos que entendem como eu também, não sou sozinho nisso aí, né? Eu acho também que o futebol brasileiro, com essa situação de liberar muitos atletas estrangeiros, a gente está meio que copiando o que a Itália uma vez fez, nos anos 90, e a Itália hoje não participa nem de Copa do Mundo, né? Então, assim, tem times que podem jogar praticamente com estrangeiros hoje, né? Pode 9. Então, assim, tem quase um time inteiro de estrangeiros. Eu acho isso prejudicial. Isso aí tranca o atleta da base brasileiro de jogar, né? Por conta do mercado. Claro, é uma situação mercadológica, né? Que o estrangeiro aceita ganhar menos por conta da moeda, né? Mas um pouco também eu acho que por conta dos empresários brasileiros começarem a exigir salários muito altos para os seus atletas e acabar com isso tirando o mercado do jogador brasileiro. Eu acho que nunca é uma coisa só, como eu sempre digo, né? Eu acho que tem um pouquinho de todo mundo ter uma visão e dar uma equilibrada nessa situação toda. E em relação à minha carreira, eu sempre gostei muito de trabalhar com base. Eu gostaria de continuar trabalhando com base, mas no futuro, sim, se aparecer uma oportunidade bacana de trabalho num departamento profissional, eu acho que eu iria sem dúvida nenhuma também. Excelente, então, professor Eduardo Fernandes. A gente quer mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite mais uma vez e desejamos aí todo o sucesso na sequência de sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o canal aí, né? Estou sempre à disposição quando precisarem, né? Estou aqui, né? Vamos ver o que o futuro me aguarda aí, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês aí.